Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, onde faremos a leitura do verso 1 ao 11. Livro de Atos, capítulo 1, verso 1 ao 11. Há 43 dias atrás, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor por causa da ocasião da Páscoa. É bem verdade que todos os domingos nós nos lembramos da obra do nosso Senhor, afinal, domingo é o dia do Senhor. É o dia que Ele estabeleceu para nós celebrarmos a ressurreição de Cristo Jesus. Mas na Páscoa nós nos lembramos de forma especial. Nós viemos aqui um pouco mais cedo, celebramos o culto ao Senhor. E agora, 43 dias depois, no sexto domingo após a Páscoa, nós nos lembramos de forma especial da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme Lucas nos narra, Jesus Cristo ficou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino, aos seus discípulos, e então subiu aos céus. Faremos então, irmãos, a leitura do texto de Atos que narra a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós já oramos pedindo a Deus a iluminação e de fato é o nosso desejo que os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração estejam abertos para recebermos a palavra do Senhor. Crianças, o desenho que vocês vão fazer hoje vai ser do planeta Terra cheio de missionários. Missionários pregando, ensinando a palavra de Deus e os reis governantes dessa terra ouvindo e aprendendo e se convertendo a Jesus Cristo. Então, o desenho vai ser do planeta Terra cheio de missionários pregando e ensinando governantes, reis, autoridades, o Evangelho de Jesus, certo? Então vamos à exposição da palavra do Senhor. Nos dias de hoje, irmãos, uma das coisas mais comuns que nós observamos é o fenômeno do ateísmo. Pessoas que negam a existência de Deus. E por que isso acontece de forma tão comum nos dias de hoje? Quando nós voltamos um pouco no tempo, nós vemos que durante o século XVIII, mais ou menos, era muito comum entre os estudiosos, os intelectuais, uma posição que ficou conhecida como o deísmo, com D. Eles diziam que Deus havia criado todas as coisas como um relojeiro que cria um relógio, dá corda nele, mas deixa o relógio trabalhar sozinho. Então eles negavam a existência, ou eles não negavam a existência de Deus, mas eles negavam a intervenção soberana e providente de Deus na história. Eles ficaram conhecidos então como deístas. Isso levou, conforme os tempos foram passando, a muitas pessoas questionarem os ensinos bíblicos a respeito de quem é Deus e de como ele age na história. Isso levou muitas pessoas a professarem o ateísmo de forma teórica. Pessoas que hoje negam, Deus não existe. Mas apesar disso, irmãos, uma coisa que também é muito comum nos nossos dias é aquilo que nós chamamos de ateísmo prático. Pessoas que até dizem teoricamente que Deus existe, mas que não vivem como se Deus existisse. Pessoas que talvez até frequentem igrejas. Pessoas que falam que creem em Deus, creem em Jesus, mas o ser e a realidade de Deus não impactam a sua vida. E por isso, elas vivem como se Deus não existisse. Há uma triste situação que nós podemos observar já no nosso país, mas que em outros países como a Europa isso é muito comum, países da Europa.
Igrejas que se tornaram apenas clubes em que as pessoas se reúnem, fazem talvez ações sociais, mas que não creem mais nas implicações das verdades do Evangelho. O que é um grande problema. Vivem como se Cristo não estivesse mais agindo. Quando nós observamos o texto de Atos capítulo 1, nós vemos que Lucas quer argumentar para nós justamente o contrário. Ele vai dizer para nós que sim, Jesus Cristo está ausente de nós em carne. Ele subiu aos céus, mas isso não significa que ele não esteja atuando. Pelo contrário, a ascensão de Cristo Jesus e a consequente descida do Espírito Santo atestam para nós que Cristo continua agindo na história, agindo por meio da sua igreja. O fato de Cristo estar nos céus garante a salvação do seu povo e garante que o trabalho da igreja não será um trabalho vão. Quando nós observamos o capítulo 1 de Atos, irmãos, nós vamos observar que há muitos paralelos entre esse texto e o texto que nós expusemos há mais ou menos um mês atrás, em Lucas 24. Se os irmãos se lembram de Lucas 24, os irmãos vão se lembrar que lá nós temos Jesus Cristo chamando os apóstolos como suas testemunhas, dizendo que esse testemunho começa em Jerusalém, dizendo que eles deveriam esperar a promessa em Jerusalém, que lá eles receberiam poder, e de lá então Jesus sobe aos céus. As mesmas verdades que nós encontramos aqui no capítulo 1 de Atos, verso 1 a 11. E o interessante, irmãos, é que Lucas é o autor dos dois textos, e ele utiliza essa mesma história para nos trazer ênfases diferentes. Lá em Lucas 24, a ênfase de Lucas era mostrar para nós a reação dos discípulos diante da ascensão de Cristo. Uma vez que eles viram Cristo assunto aos céus, o que os discípulos fazem é adorar a Deus, viver uma vida de adoração à luz da obra de Cristo Jesus. Mas aqui em Atos capítulo 1, ele conta a mesma história, trazendo uma ênfase diferente. Ele quer mostrar de que forma a ascensão de Cristo Jesus baseia o testemunho da igreja. De que forma a igreja deveria viver testificando o evangelho de Cristo, para que então o ministério de Cristo continuasse na terra por meio dos seus apóstolos. Por essa razão, irmãos, o tema do sermão nesta noite é: como o Cristo exaltado continua o seu ministério? Como o Cristo exaltado continua o seu ministério, mesmo estando à direita de Deus? Em primeiro lugar, o Cristo exaltado continua seu ministério nos dando a certeza no Evangelho. Nos dando a certeza no Evangelho. Observem que o versículo 1 começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está escrevendo aqui é Lucas. Lucas fala: olha, Teófilo, eu escrevi o primeiro livro para falar daquelas coisas que Cristo Jesus começou a fazer e a ensinar. E essas palavras, então, irmãos, nos indicam que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos devem ser vistos como dois volumes da mesma obra. Devem ser lidos de forma conjunta, porque o objetivo de Lucas é transmitir uma só mensagem com ambos. E ele dirige esse livro a Teófilo. Nós não temos muitas informações sobre quem é Teófilo. Provavelmente era alguém importante, porque quando ele escreve o Evangelho, ele o chama de o excelentíssimo Teófilo. Vejam só o que ele diz em Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, provavelmente, Teófilo era um crente. E Lucas, então, escreve seu evangelho e também o livro de Atos para que ele tenha certeza das verdades nas quais ele foi instruído. Mas é provável que Teófilo não tenha sido apenas um crente a quem Lucas escreve. Mas se nós considerarmos que Teófilo era alguém da alta classe romana, afinal ele é chamado aqui de excelentíssimo, que seria o nosso Vossa Excelência de hoje, tudo indica que Teófilo foi o patrocinador da pesquisa de Lucas. Não era fácil naquela época gastar tempo para pesquisar fatos históricos. Não era fácil escrever, não tinha muito papel naquela época, eram coisas difíceis de se conseguir. Então Teófilo, provavelmente um homem da nobreza, alguém que tinha dinheiro, patrocina o trabalho de Lucas, para que Lucas escreva tanto o ministério de Jesus, quanto os primeiros anos da igreja. Mas observem a expressão que ele usa aqui. Ele diz que o Evangelho relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E se nós nos lembrarmos, o Evangelho cobre para nós, desde o nascimento de Cristo, até a sua ascensão. E para Lucas, esse é apenas o começo do ministério de Cristo Jesus. Todos aqueles 33 anos passados por Cristo Jesus, Lucas os chama apenas de o começo daquilo que ele fez e daquilo que ele ensinou.
O que Lucas parece nos mostrar aqui é que todo o livro de Atos vai ser a continuação desse trabalho do próprio Cristo Jesus. Cristo que agora está ausente em carne, mas ele continua fazendo e ensinando, agora por meio dos seus apóstolos, capacitados pelo seu Santo Espírito. Por isso, a igreja continua a obra e o ministério de Cristo Jesus. Os crentes, quando são salvos por Cristo Jesus, são unidos de tal forma a Cristo, que tudo aquilo que eles fazem em nome de Cristo é feito como se o próprio Cristo estivesse fazendo. Quando nós vemos Atos capítulo 9, Cristo aparece a Saulo e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam só a profundidade dessas palavras. Saulo estava perseguindo os cristãos, mas Cristo Jesus aparece a ele e diz que você está me perseguindo. Quando a igreja sofre em nome de Cristo, o próprio Cristo sofre. Quando a igreja testemunha do Evangelho, capacitada pelo Espírito, é o próprio Cristo que está fazendo e está ensinando. É isso que o primeiro verso nos ensina. Mas Lucas continua dizendo: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então ele diz que ocorreu a ascensão de Cristo, mas antes que isso acontecesse, ele deu instruções, ele deu mandamentos aos seus apóstolos. Essa é a primeira vez que o termo apóstolos aparece no livro de Atos. E aqueles que antes nos evangelhos eram chamados de discípulos, agora serão conhecidos como apóstolos. O que significa apóstolo? Apóstolo é alguém que é enviado com um propósito. Seria o termo grego para o nosso termo missionário. Missionário é isso que ele chama aqui os 11 que haviam restado dentre os discípulos de Cristo Jesus. E a nossa tradução traz aqui que ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Mas parece que a melhor ideia que o texto na língua original quer nos trazer é que os apóstolos foram escolhidos por intermédio do Espírito Santo. Cristo deu mandamentos aos apóstolos que escolhera por intermédio do Espírito Santo. Essa é uma melhor ideia que o texto está nos passando. E é justamente isso que ele vai desenvolver nos primeiros capítulos. De que forma o Espírito Santo separou aqueles homens em especial para que testificassem do Evangelho de Cristo Jesus. E ele continua: a estes também, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas apresenta para nós duas realidades: a da morte de Cristo, afinal ele padeceu, mas também da sua ressurreição. Nós passamos por todo o capítulo 24 de Lucas e nós vimos de que forma isso aconteceu. Nós vimos como Cristo fez questão de deixar claro para os seus apóstolos, que seriam seus testemunhas oculares, de que ele havia de fato ressuscitado. E é muito forte a expressão que Lucas usa aqui: ele se apresentou, ele mostrou claramente para eles que ele estava vivo. A mesma expressão que vai aparecer em Atos capítulo 9, quando Pedro é utilizado por Deus para que aquela mulher chamada Dorcas fosse ressuscitada. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou-lhe viva. Mas o segundo termo no texto é ainda mais forte. O texto diz que ele se apresentou com muitas provas incontestáveis. Quando nós observamos o Novo Testamento em grego, que é a língua na qual esse texto foi escrito, essa palavra que nos é traduzida para provas incontestáveis só aparece uma vez no Novo Testamento. Nós não encontramos essa palavra em nenhum outro lugar. E essa palavra foi escolhida por Lucas, tirada de um contexto de disputas da Grécia Antiga, do período clássico. Era uma palavra que era utilizada para falar de uma prova que era dada que acabava com qualquer argumentação. Era o checkmate em uma discussão. Um argumento final e cabal. Cristo, ao se apresentar vivo, trouxe a prova final, incontestável, que poderia pôr fim a qualquer discussão. Ele estava verdadeiramente vivo. E como ele dá essa prova incontestável? Lucas diz: aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então ele mostrou o seu corpo ressurreto. Ele mostrou que ele não era apenas um fantasma, um espectro, alguém com aparência de homem, mas ele era verdadeiramente homem glorificado. Estava diante daqueles discípulos verdadeiramente ressurreto. E falou a eles. E o que eles falou? Falou das coisas concernentes ao reino. Nós podemos nos lembrar de algumas dessas provas. Em primeiro lugar, o túmulo vazio. Aquele túmulo que foi tão guardado por aqueles guardas romanos, a pedido dos judeus, para que ninguém o violasse. Aquele túmulo estava vazio. Cristo também comeu com eles, mostrou que ele era físico, ele era homem de verdade em carne e osso, comeu na frente deles. E mostrou a eles que eles não ficaram desamparados. O texto diz que ele ficou por 40 dias, aparecendo,
e falando a eles. 40 dias. Se os irmãos se lembram, o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia 50 depois da ressurreição. Então é como se os discípulos tivessem ficado desamparados apenas por 10 dias, porque todo o resto do tempo Cristo estava com eles e depois ele mandou o seu próprio Espírito para que habitasse no meio deles. Mas o texto também diz que ele falou nesses 40 dias sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E por que é importante essa ideia de o reino de Deus para Cristo ou para Lucas, que escreve seu evangelho e o livro de Atos? Se os irmãos observarem, o livro de Atos conclui falando sobre o reino de Deus. Atos capítulo 28, verso 30, nos diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que o texto está nos mostrando é que o cerne da pregação de Paulo, quando ele chegou a Roma, foi o reino de Deus, ou seja, as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. E conforme a gente observa todas as pregações dos apóstolos ao longo do livro de Atos, essa mesma ideia aparece. Pedro, no capítulo 8, verso 12, vai dizer, ou melhor, Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. E conforme eles criam no reino de Deus e no nome de Jesus, eles iam sendo batizados. Capítulo 19, pregação de Paulo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O reino de Deus não era algo de pouca importância na pregação dos apóstolos. Era o cerne daquilo que eles deveriam anunciar. Então, por isso, Jesus fez questão de, durante aqueles 40 dias, ensinar-lhes a respeito do reino de Deus. Na verdade, ele já havia feito isso em todo o seu ministério. Os seus 3 anos de ministério foram ensinos relativos ao reino de Deus. Mas parece que os discípulos ainda não tinham entendido. Por isso ele passou mais 40 dias ensinando sobre a realidade do reino de Deus. Pregar a Cristo seria pregar o reino de Deus. Daí, irmãos, nós entendemos a importância do conteúdo daquilo que nós pregamos. Como eu disse, nós vivemos em uma época em que as pessoas duvidam das verdades relativas a Deus. É muito comum nos dias de hoje as pessoas falarem que não existe uma verdade objetiva, que na verdade cada um de nós pode escolher aquilo que nós queremos crer e que não importa qual delas é realmente verdade. Todas elas podem coexistir de forma harmônica, mas nós sabemos que isso não é verdade. Cristo Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o texto diz que Ele deu instruções claras e inequívocas aos seus apóstolos, apresentando provas que são incontestáveis. A ressurreição de Cristo é uma verdade cabal e objetiva que deveria ser o alvo da pregação daqueles apóstolos. Não era uma meia-verdade, uma verdade opcional. Para ser salvo, para ser inserido no reino de Deus, era necessário professar a verdade da ressurreição de Cristo. A mensagem única do Evangelho que é capaz de salvar. A mensagem de um rei, de um soberano. Em tempos em que as pessoas questionam as autoridades, questionam os domínios, quem são as pessoas para que deem ordens à forma como eu devo viver? Ninguém tem a ver com a minha vida. As pessoas pensam assim, desprezam as autoridades. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho de um rei que é soberano sobre tudo e sobre todos, a quem todos devem obediência e a quem todos vão se dobrar, mesmo aqueles que não crerem neste mundo. Com a vinda de Cristo, todos irão se dobrar perante Ele. Tanto é que Paulo, quando prega aos filósofos de Atenas, muitos deles pluralistas, ele diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Em um local em que cada um deles adotava uma filosofia para si, cada um seguia um modo de viver, muitos deles negavam a ressurreição, Paulo foi claro: o evangelho é de um homem, um santo varão instituído por Deus, que vai julgar o mundo. E ele deu a certeza da sua ressurreição a todos. Crer em Cristo é crer em uma verdade objetiva. Mas Lucas continua no versículo 4 dizendo: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E aqui ele remete àquilo que nós já vimos em Lucas 24, das diversas ocasiões em que Cristo come com os seus discípulos. Come com os discípulos em Emaús e depois come com os 11 que estão ali reunidos, ouvindo o que aqueles discípulos tinham para falar. E esse foi um fato significativo para eles. Comer com os discípulos trouxe uma memória tão grande para eles que quando Pedro está pregando no capítulo 10, ele diz: a este Cristo ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto,
não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Cristo se alimentou com os seus discípulos para deixar claro que ele havia ressuscitado. Mas, ao mesmo tempo, ele preparou aquilo que seria muito comum na vida da igreja, que é a celebração da ceia do Senhor. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que era comum, era costume que eles diariamente partissem o pão de casa em casa, especialmente nos dias separados para a reunião, em que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Comer junto se tornou uma marca da igreja cristã, baseado no que o próprio Cristo fez quando ressuscitou dentre os mortos e se apresentou aos seus discípulos. E a referência aqui é que eles deveriam esperar a promessa do Pai. E Lucas chama a atenção para nós porque agora ele introduz o próprio Jesus Cristo falando, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Jesus falou, vocês ouviram de mim que vocês deveriam esperar a promessa do Pai? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eles deveriam esperar em Jerusalém, aquela cidade que anteriormente havia sido a sede da religião do Antigo Testamento, seria agora o local do qual a igreja se expandiria para alcançar todas as famílias da terra. E Cristo aqui diz que eles deveriam aguardar aquela que era a expectativa de todo o povo de Deus no Antigo Testamento. Nós temos diversos homens de Deus no passado que esperavam por esse dia, o dia no qual o Espírito Santo habitaria a todos. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo agia especialmente em algumas pessoas, mas não era algo que todos tinham como habitação. No Novo Testamento não. Nós temos o cumprimento daquelas promessas, como a promessa de Joel capítulo 2, mas especialmente a promessa de Isaías 32, verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. É interessante essa referência a Isaías, irmãos, porque conforme nós vamos observar ao longo do texto, o pano de fundo para tudo que está sendo trazido aqui é a promessa de Isaías quanto ao servo do Senhor. O servo do Senhor é aquele que traz a realidade de que o Espírito Santo é derramado do alto. O poder que vem do alto, que capacita a sua igreja a uma obra específica, que é a obra de testemunhar. Então Lucas, irmãos, nos narra no seu evangelho que Cristo Jesus, quando exerceu o seu ministério, foi capacitado pelo Espírito Santo. Cristo Jesus, que foi batizado por João, mas logo depois foi revestido do Espírito Santo e ele começou a pregar. Tanto é que ele chegou em uma sinagoga, abriu o texto de Isaías e disse, o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Todo o ministério de Jesus foi feito sob o auxílio e sob a direção do Espírito Santo. E agora, para dar continuidade a esse ministério, ele dá o seu mesmo Espírito para a sua igreja, para que ela continue a cumprir o ministério de Cristo Jesus. Por isso que o foco nos primeiros 2 capítulos de Atos vão ser justamente a da pregação, do testemunho. Nós vamos ver na semana que vem um pouco das verdades sobre o capítulo de número 2 de Atos, que é quando nós temos a narrativa do Pentecoste. E quando a gente fala em Pentecoste, muitas pessoas pensam talvez nas línguas, pensam naqueles milagres que sucederam, mas observem que a grande ênfase de Atos capítulo 2 é na capacitação para testificar. O grande milagre que é feito para que as pessoas falem outras línguas é para que aqueles que não ouviam a língua daquele povo pudessem ouvir das verdades do Evangelho. E também elas pudessem glorificar a Deus. Nesse sentido, a capacitação do Espírito tem como principal objetivo o testemunho. Nós não podemos menosprezar, irmãos, a realidade do batismo com o Espírito Santo. No Novo Testamento, todos aqueles que são verdadeiramente unidos a Cristo Jesus, que são convertidos, que são limpos dos seus pecados, todos têm a habitação do Espírito Santo. A conversão e o batismo com o Espírito Santo não são coisas distintas e separadas, mas todo aquele que é verdadeiramente regenerado por Deus, esse é alvo da habitação do Espírito Santo. Por isso que quando Paulo escreve a Tito, ele diz que, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, que era ungido sem medida, nos dá ricamente o seu Espírito, que nos lava, nos regenera, nos faz parte de um corpo de Cristo Jesus. E nos dá a garantia da nossa herança. O Espírito também é chamado de o penhor da nossa herança, porque ele nos garante todos os benefícios da obra de Cristo Jesus. Então, como irmãos, o Cristo exaltado continua o seu ministério. Em primeiro lugar, nos dando a certeza no Evangelho. Ele garantiu essa certeza aos seus discípulos ao se apresentar vivo com provas incontestáveis. E ele também nos dá essa certeza ao nos enviar seu Santo Espírito, que habita em nós, que testifica em nosso coração que nós também somos filhos de Deus.
Como Cristo exaltado continua o seu ministério? Em primeiro lugar, nos dando a certeza do Evangelho. Mas em segundo lugar, nos mandando testificar. Cristo continua seu ministério nos mandando testificar. Observe o que diz o versículo de número 6. Então os que estavam reunidos, ou seja, os apóstolos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Lucas aqui dá continuidade àquilo que ele havia falado com a expressão que aqui é traduzida por então, ou seja, em consequência disso que nós vimos até o verso 5, os discípulos perguntam, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles perguntam para Jesus qual seria a sua agenda, o que ele faria com Israel terreno. Porque lá no Evangelho de Lucas nós já lemos que Cristo havia prometido o reino aos seus discípulos. Ele diz, assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas será que os discípulos haviam entendido corretamente o que era reino? Será que eles haviam compreendido verdadeiramente os ensinos de Cristo Jesus sobre o reino, tanto nos 3 anos de ministério de Cristo, quanto nesses 40 dias, nos quais Cristo falou das coisas concernentes ao reino? Será que a pergunta deles era uma pergunta correta e adequada? Observem que eles perguntam sobre o reino a Israel. A restauração do reino ao povo de Israel. Se nós nos lembrarmos, naquela época, o povo de Israel era dominado pelos romanos. E eles não haviam sido os primeiros dominadores do povo de Deus. Primeiro haviam vindo os babilônios, depois os persas, depois os macedônios e agora, por fim, os romanos. E eles esperavam que quando o Messias viesse, esse reino fosse restaurado a Israel e os romanos fossem expulsos para que eles então vivessem e dominassem sobre as nações. Só que nós vamos observar, irmãos, nos versos 7 e 8, que Cristo redireciona a forma daqueles discípulos de pensar a respeito do reino de Deus. Ele diz que eles não estavam entendendo corretamente o sentido verdadeiro do reino de Israel. E a partir daí, irmãos, nós já podemos entender que muitas vezes as prioridades e os conceitos do nosso coração não são as prioridades do reino de Deus. Muitas vezes nós moldamos os nossos desejos, ou melhor, a nossa forma de viver, ao nosso próprio coração. Muitas vezes nós esperamos de Deus atitudes que Ele não prometeu que Ele vai fazer. Mas Cristo nos leva a reconsiderar as nossas prioridades. Aqueles discípulos pensavam no reino político de Israel. Mas Cristo redireciona o coração deles, dizendo que, na verdade, o propósito de Deus é outro. Nesse sentido, irmãos, muitas vezes nós também colocamos os nossos desejos em primeiro lugar na nossa vida. Quando Jesus Cristo nos ensina a orar, Ele diz que nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, para que seu reino venha, para que sua vontade seja feita. E só então, Ele fala para nós pedirmos em nosso favor, para que nós tenhamos o pão, para que nós sejamos livres das tentações e tenhamos nossos pecados perdoados. Mas quantas vezes nós invertemos essa ordem? Nós simplesmente pensamos, Senhor, me dá o pão de cada dia, me perdoa os pecados, me livra do mal. Faça que eu viva uma vida tranquila, abençoa a minha família, meu trabalho. Quantas vezes nós colocamos em primeiro lugar que seja santificado o nome de Deus? Quantas vezes nós dizemos em primeiro lugar que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus? Cristo Jesus nos leva a reordenar as prioridades do nosso coração. As prioridades dos discípulos eram prioridades equivocadas. Cristo então mostra a eles quais são as prioridades que eles deveriam se preocupar. Observem o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele diz, olha, isso não é da alçada de vocês. Não compete a vocês perguntar sobre o tempo. O tempo não é a questão-chave quando nós falamos sobre a doutrina das últimas coisas. Essa expressão, tempos ou épocas, algumas pessoas tentam distinguir aqui as ideias como se falasse de coisas diferentes. Mas parece que elas expressam a mesma ideia, ou seja, como Deus age ao longo da história para cumprir os seus propósitos redentores. Tanto é que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vemos a mesma expressão aparecendo, para dar essa ideia sobre aquilo que Deus está fazendo para cumprir os seus propósitos redentores. Mas Jesus diz, vocês não precisam conhecer os tempos. Os tempos dizem respeito apenas à vontade de Deus. Ele reservou para a sua exclusiva autoridade os tempos e as eras. E ele então vai desenvolver melhor essa ideia, na primeira parte falando sobre essa questão do tempo, que não competia a eles, mas em segundo lugar, ele vai mostrar o que é que eles deveriam fazer. Qual deveria ser a ênfase da esperança daqueles discípulos. Haveria sim uma esperança escatológica para a restauração de Israel, só que não da forma como eles esperavam. A esperança era que por meio de Israel,
Não as nações seriam politicamente submissas a ele, mas Israel seria, como servo do Senhor, luz para as nações. É isso que o próximo versículo vai nos mostrar. Mas antes de nós continuarmos, irmãos, nós devemos ter cuidado com essas questões relativas a cálculos sobre a volta de Cristo, sobre as últimas coisas. Há muitas pessoas que procuram certeza quanto a essas coisas. Tentam datar quando Cristo Jesus vai voltar, quando virá o anticristo, quando vai acontecer isso ou aquilo. Mas quando o nosso Deus nos revela as coisas que vão acontecer, seu objetivo não é sanar a nossa curiosidade. Ele não quer que nós façamos contas para saber com precisão quando as coisas vão acontecer. O objetivo da esperança cristã é moldar a forma como a gente vive, nos dar certeza, nos dar esperança e nos capacitar a cumprirmos a missão que Deus estabeleceu. Sabendo que ainda que venham tribulações, ainda que venham perseguições, Deus está cumprindo os seus propósitos. Em qual tempo? Não sabemos, mas Ele está no controle de todas as coisas. Cristo então diz no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele volta a falar daquela promessa que ele já havia falado. E como consequência disso, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa primeira expressão que aparece no verso, o mas, é forte aqui. Quer contrastar com aquilo que os discípulos esperavam receber de resposta, com aquilo que Deus traz de resposta. Mostrando que os planos de Deus são muito maiores do que os planos dos seus discípulos, e também os nossos planos, muitas vezes. E muitas vezes, para cumprir os seus planos, Deus frustra os nossos planos, mostrando que muitas vezes o nosso coração é enganoso, nossa visão é limitada. Nem sempre nós pensamos na glória de Deus e no crescimento do seu reino. Mas é isso que Deus tem como principal preocupação, sua glória e o crescimento do seu reino. E ele então diz como essas coisas aconteceriam. E como eu disse, irmãos, é importante que nós entendamos aquilo que Isaías havia antecipado quanto ao servo do Senhor. Nós conhecemos bem Isaías capítulo 53. É um texto famoso. O servo do Senhor, que é o servo sofredor, aquele que se entrega em favor do seu povo, que é o mais rejeitado entre os homens, que leva as nossas iniquidades. Só que quando nós lemos a profecia de Isaías, nós vemos que esse conceito de servo do Senhor aparece em muitos outros capítulos. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 32, verso 15, que o servo do Senhor é aquele que garante que o Espírito Santo seria derramado. Nos capítulos 43 e 44, o servo do Senhor chama Israel para ser sua testemunha. Observem o capítulo 44, verso 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Isaías então traz de forma mais trabalhada isso no capítulo 49, quando a partir do verso 3 ele diz, e me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E no verso 6, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Percebam como esses conceitos que aparecem nos versos 7 e 8 do capítulo 1 de Atos ecoam essa história do servo do Senhor. E observem que em alguns momentos Isaías parece trabalhar a identidade do servo do Senhor como alguém individual, uma pessoa específica. Mas em outros momentos ele fala do servo como sendo alguém coletivo. Tu és meu servo, és Israel. Qual então a identidade do servo do Senhor? Nós podemos assumir as duas posições. Afinal, em Cristo Jesus, nós temos o cumprimento individual de todas essas promessas. Ele é o servo sofredor, o servo que é a luz dos gentios, como Lucas mesmo nos lembra no capítulo 2 do seu evangelho, ele é a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Mas como nós vimos, uma vez que ele derrama seu Espírito sobre a sua igreja, nós também somos coletivamente o servo do Senhor. Quando nós agimos como o próprio Cristo Jesus, o servo do Senhor. Tanto é que em Atos capítulo 13, Paulo cita esse texto do servo como luz para os gentios, aplicando para si mesmo. Porque o Senhor assim nulo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Cristo Jesus, uma vez que exerce o seu ofício como servo sofredor, como servo que cumpre verdadeiramente aquilo que Deus determinou, ele chama Israel para ser sua testemunha. Ele chama o seu povo para que testifique até aos confins da terra. E o que significa essa ideia de testemunhar, de testificar?
É uma ideia, irmãos, que é tirada do contexto judicial daquela época. As testemunhas eram chamadas para afirmar a veracidade de alguma coisa. Tanto é que quando nós lemos o livro de Atos, muitas vezes os apóstolos são chamados para depor em tribunais. E lá eles então testificam sobre Cristo Jesus. Só que não são apenas os apóstolos que são chamados para serem testemunhas de Jesus. Toda a igreja é chamada para isso. E como ela faz isso? Falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Falando sobre o caráter e a santidade de Jesus e o seu estado hoje. Jesus está assentado à destra de Deus, nos chamando para o arrependimento e para a confiança nele. Porque ele vai voltar, trazer juízo sobre tudo e sobre todos. E qual seria a extensão desse testemunho? Verso 8 diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É interessante porque é justamente essa forma como Lucas narra o seu livro de Atos. No capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos uma grande ênfase em Jerusalém. A partir do capítulo 8, nós temos uma ênfase na Judéia e na Samaria. Até que, a partir do capítulo 12, esse evangelho vai mais plenamente alcançando os gentios. Porque a igreja, sendo a habitação do Espírito Santo, é um grande templo. Um templo que vai crescendo e vai alcançando todas as nações. E foi justamente isso que a profecia de Isaías disse. O servo do Senhor seria responsável por reunir as tribos. Nós vimos isso no capítulo 46, 49 de Isaías. Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos. Ou seja, as 10 tribos do norte, Samaria, e as 2 tribos do sul, Judá. Mas o evangelho faz isso. No capítulo 8 do livro de Atos, nós vemos como o evangelho une tribos que estavam separadas por um muro de inimizade. Tribos que eram inimigas desde a divisão, agora são unidas, reunidas não pela força política, mas pelo evangelho. E uma vez que o servo do Senhor reúne as tribos por meio do evangelho, agora ele capacita a sua igreja a ser também luz para os gentios. E aqueles que antes não eram povo, agora são abençoados e são feitos parte do povo do Senhor. A ideia que está sendo passada por Lucas aqui é que por meio do Espírito Santo, a igreja incluiria as nações no reino de Deus. Não como os discípulos pensavam, de forma política, mas por causa da pregação do evangelho. Foi por isso que em Mateus 28 Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Por isso, ide e fazei discípulos, porque toda autoridade me foi dada. As nações são minhas, eu sou dominador sobre tudo e sobre todos. Eu sou o Senhor exaltado, todas as nações estão debaixo da minha herança. O Salmo de número 2 fala a mesma coisa. Deus promete a Cristo, se ele fosse fiel à aliança, de que ele receberia as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E à medida que o evangelho é pregado, então as nações são agora submissas e subordinadas à autoridade do servo do Senhor. E nós somos suas testemunhas, como nos lembra Isaías. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Esse evangelho único, o único que pode trazer verdadeira salvação, é trazido pela sua igreja, que testemunha. A igreja que tem o imperativo de testemunhar do evangelho, um evangelho que nós devemos levar para que as pessoas conheçam a Cristo e reconheçam sua exaltação. Um testemunho que muitas vezes requer que nós sejamos firmes, que nós sejamos capacitados por Deus, porque muitas vezes nós estaremos diante da morte como muitos apóstolos estiveram, mas com a capacitação do Espírito, mesmo em face da morte, teremos forças para testificar. Como então o Cristo exaltado continua seu ministério? Em segundo lugar, nos mandando testificar. Nos mandando testificar. Em terceiro e último lugar, Cristo exaltado continua seu ministério, nos fazendo andar por fé. E é isso que os versos de 9 a 11 nos ensinam. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E enquanto eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Há 2 conceitos aqui, irmãos, que são muito importantes para Lucas. O conceito de céu, que aparece 5 vezes no texto, e o conceito de visão, que aparece também 5 vezes aqui no texto. O que Lucas enfatiza para nós é que aqueles apóstolos viram a subida de Jesus ao céu, a sua exaltação, de forma clara
e inequívoca, assim como a ressurreição. Nenhum deles poderia ter dúvidas quanto à ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo que nos alude à ascensão de Elias no Antigo Testamento. Elias que quando sobe aos céus, em um redemoinho, sendo separado por uma carruagem de fogo de Eliseu, sobe aos céus e derrama o seu manto profético. Eliseu então toma o manto de Elias e os homens que estão vendo reconhecem, olha, o espírito que estava em Elias agora está sobre Eliseu, que continua o seu ministério. Da mesma forma, com a subida de Cristo aos céus, ele derrama o seu espírito e a sua igreja continua o seu ministério. Se ele não subisse, o espírito não viria. É isso que ele disse em João capítulo 16. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas Deus então toma a Cristo Jesus e o exalta, coloca em uma posição de exaltação acima de todo o nome. Nos lembrando também do Salmo de número 2. A expressão que é usada aqui no texto, irmãos, não é uma expressão comum, utilizada para alguém que foi elevado às alturas. Mas ela corresponde ao texto do Antigo Testamento, no Salmo de número 2, quando diz que Deus está exaltado nos céus, rindo dos seus inimigos. Seus inimigos que pensam que podem viver sem ele, ele dos seus altos céus, exercendo domínio, ri deles. E agora ele entrega a sua autoridade a Jesus Cristo, seu ungido, que domina sobre tudo e sobre todos. Ao mesmo tempo ele faz referência a Daniel capítulo 7, quando o profeta diz que o Filho do Homem vem sobre as nuvens e dirige-se ao ancião de dias e recebe dele domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. A ascensão de Cristo não é apenas um ausentamento, não é como se Cristo deixasse os seus discípulos à sua própria sorte. Pelo contrário, é um passo importante da sua exaltação, que garante o cumprimento de todas as suas promessas, exercendo domínio e sendo o mediador do seu povo que está sobre a terra. Então nós vemos aqui que dois varões aparecem, aqueles homens garantindo que aquilo era verdade, nos lembrando, por exemplo, da transfiguração, em que dois homens, Moisés e Elias, aparecem para atestar a glória de Cristo, e o próprio texto da ressurreição, quando dois anjos aparecem àquelas mulheres para garantir que Cristo havia verdadeiramente ressuscitado. E os anjos redirecionam o olhar daqueles discípulos. No verso 11, o texto diz que eles estavam olhando para as alturas. Mas aí ele diz, olha, reorientem a visão de vocês. Cristo está nos céus, agindo em favor da sua igreja. Mas ele deixou para vocês uma missão. Em vez de ficarem olhando para os céus, vivam por fé, crendo que ele há de voltar da mesma forma como vocês o viram subir, cumprindo a ordem de testificar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, a ascensão de Cristo é mais uma motivação para que eles testifiquem, porque ele voltaria da mesma forma como eles viram subir, acompanhado dos mesmos passos, como Paulo nos lembra, escrevendo aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observem, irmãos, o que Lucas está enfatizando para nós aqui. Ele utiliza 5 vezes a ideia de olhar, para nos falar que a nossa vida cristã hoje, uma vez que Cristo sobe aos céus, não é uma vida baseada na vista. Nós vivemos por fé e não por vista, como o autor aos Hebreus vai falar. Nós vivemos esperando o dia em que nós veremos. Enquanto nós não vemos, qual que é a nossa função como igreja? Crer e esperar. Viver com esperança, como nós vimos, não uma esperança para sanar a nossa curiosidade sobre o retorno de Cristo, mas nos motivando a obedecer àquele a quem nós finalmente veremos como Ele é, com corpos glorificados, para estarmos sempre com o Senhor. Como Cristo exaltado continua seu ministério? Em terceiro e último lugar, nos fazendo andar por fé. Concluindo, irmãos, nós vimos que Lucas traz para nós a realidade da ascensão de Cristo e quais são suas implicações para a vida da igreja. Ainda que Cristo esteja ausente em carne da nossa presença hoje, ele garante que ele continua exercendo o seu ministério como mediador. A ascensão de Cristo não restaura o reino a Israel da forma como os discípulos esperavam, mas eles foram reorientados, entendendo que esse reino é expandido por meio do testemunho capacitado pelo Espírito Santo. Jesus não abandona a sua igreja à sua própria sorte. Ele continua ensinando e fazendo por meio do seu Espírito, estando à direita de Deus, continuamente intercedendo por nós. Como então o Cristo exaltado continua o seu ministério? Em primeiro lugar, nos dando a certeza no Evangelho. Em segundo lugar, nos mandando testificar. Em terceiro lugar, nos fazendo andar por fé.
Andando por fé, nós somos levados a esperar quando ele retornará da mesma forma como ele subiu para consumar o seu reino glorioso.